O escritor Mar Júnior, criador do livro Pepita, que faz parte de uma trilogia sobre bullying, comenta nesse jogo aberto os perigos dessa prática, um pouco de sua experiência com o assunto e como isso o inspirou como autor. Mar Júnior, você escreveu a trilogia do Pepita. Em dezembro você lançou o seu primeiro livro, agora em agosto o segundo e tem previsão para lançar o terceiro. Queria entender mais ou menos como é que Pepita se deu na sua vida, se tem alguma ligação com alguma pessoa, alguma referência, se tem algum alter ego. Se a gente pensar em nome Pepita, a gente vai perceber que é uma pedra preciosa. Então, o ouro de Ofir, né? A gente vai pensar por esse lado. A Pepita, ela, originalmente, ela não seria um livro, como não foi. Ela foi uma peça de teatro escrita por mim em 2015, onde eu tenho uma escola de teatro e aí escrevi para os meus alunos, mas foi tão intensa, que logo em seguida eu comecei a escrever. Passei 7 dias, de segunda a sexta-feira escrevendo, trabalhando em cima dela. É uma menina que tem 17 anos e ela está se formando no ensino médio. Numa escola que é uma escola de ricos, que a ideia era realmente mostrar que não é só em escola pública que acontece o problema de bullying. Então é uma menina que são 1000 alunas, eu falei alunas, realmente uma escola só para mulheres, onde ela passou 15 anos estudando lá. Pepita, aparentemente para a sociedade, ela é uma mulher bonita, tem 1,72 m, magra, cabelo comprido, ela tem, ganhou todos os títulos individuais no esporte dentro da escola dela. Ela tinha todos os predicados para não sofrer nenhum tipo de bullying. Sim. E sofreu. Pela canina e as populares. As populares eram outras meninas que da mesma escola que se juntaram à canina para começar a querer destruir a vida da canina. Então nesse último dia, que ela começa no último dia, né, para se formar, para pegar o canudo, toda para ir embora da escola, quando ela tem uma profecia de uma faxineira da escola, dizendo que ela iria retornar para aquela escola para ser a nova gestora daquela escola. E aí eu comecei a escrever Pepita, começo a escrever Pepita, muito emocionado, dormia pouco, chorava toda hora e até choro hoje em dia se eu for ler Pepita de novo. E ali eu via que Pepita não podia parar, porque a história da Pepita não acabava ali. Foi quando, em 2017, eu comecei a escrever Pepita 2. A primeira é Pepita, passei a minha infância e adolescência sendo perseguida, sofrendo bullying. E a segunda, Pepita, a violência não acabou. Porque é uma sequência disso. Aí ela vai estar com 26 anos no hospital, onde ela começa a se abrir para uma psicóloga dos problemas que ela passou dos 17 aos 26. Ou seja, aquela coisinha que as pessoas falavam assim, é bobeirinha, coisa de criança, um apelido, uma implicância. Isso se tornou uma coisa tão surreal que ultrapassou os muros da escola, já no primeiro livro, e no segundo livro ultrapassou as fronteiras. Ou seja, a Pepita foi estudar em outra cidade e ela começou a sofrer perseguição nessa cidade. Então ela passa por problemas terríveis nesse segundo livro. E no terceiro livro, lógico, eu acabei de escrever agora, foram 22 dias, em média de 6 horas por dia escrevendo. Uma média de dormir muito pouco, 3, 4 horas por dia, imagina, porque eu só consigo escrever de manhã, eu tenho esse defeito, essa qualidade, eu não consigo virar a madrugada escrevendo. Seu momento criativo é mais pela manhã. Na parte da manhã. Eu já escrevo com muita facilidade. Eu tenho já essa prática, eu escrevo muito para teatro, né? Então já tenho essa prática. Mas assim, escrevi um livro, primeiro livro, 244 páginas, que é Pepita 1. Aí tu vem com Pepita 2, 256 páginas. Pepita 3 agora deve sair com 300 páginas, possivelmente. Que Pepita 1 tem 21 capítulos, com 2.500 a 3.000 palavras por capítulo. Pepita 2 tem 12 capítulos, com 5.000, 5.200 palavras por capítulo. Pepita 3 vão ser 5.600 palavras a 6.000 palavras por capítulo, sendo que ele ganha o epílogo. Ele tem o fechamento no 12º capítulo, Pepita 3, já era o suficiente. Mas a gente fez uma coisa que vai mexer mais ainda com o público. Que vão vir mais respostas ainda e a intenção real de como foi
e foi para escrever esse livro, qual é o fundamento, a meta principal, que eu não posso falar, senão vai ser spoiler. Justo, sem spoiler. Você teve alguma referência, alguma pessoa que você lembrou da sua infância, da sua própria vida, para criar a Pepita? Não, a Pepita, quando eu escrevi a peça, eu me baseei numa aluna que eu tinha, mas pela pessoa que era muito tímida. A Bia tinha acho que 12 anos, 11 anos, mas quando eu vi a Bia, eu falei assim, ela é minha Pepita. Aí eu comecei a escrever, mas não que ela tenha passado os problemas que a Pepita passou. Mas o que a Pepita passa, algumas pessoas dizem que todos nós conhecemos uma canina, uma canina, que é a que faz todos os maus a ela. E algumas perguntam assim, será que a canina existe mesmo? Porque ela é tão violenta em todos os aspectos e que você não acredita que existe um ser humano como ela, mas infelizmente existe. E Pepita, existem muitas Pepitas por aí que se calam, porque para a imprensa tudo é bullying, para a escola nada é bullying. Então esse jogo que acontece entre a instituição de ensino e a imprensa, ela tem um caminho. Ela não pode ser tudo ou 8 ou 80. Ela tem um caminho. E o problema acontece. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar. E como eu falo especificamente do primeiro livro da escola, a Pepita, a escola já é uma covardia com a gente, né? Porque a escola você faz aula com o professor virado de costas para os alunos. Eu não fiz faculdade, então eu não sei. Lógico que eu já entrei em universidade e eu acho que eu já assisti até 1 ou 2 aulas dentro de uma universidade, mas eu não me lembro, isso foi muito garoto. O meu grau de instrução é muito pouco, mas eu gostaria que todo mundo tivesse doutorado, mestrado, lesse o que eu leio, tivesse a cultura que eu tenho. Não dizendo que eu não sou a favor de quem estuda, que eu fiz todos os meus filhos estudarem, se formaram na universidade, porque eu acho imprescindível você ter essa cultura educacional. Por isso que eles fizeram. Mas é uma covardia que se faz com o professor, porque ele está de costas. E de outra forma também, por um outro lado, a sociedade fez uma covardia tão grande às famílias, que as famílias foram destruídas. Então o problema do bullying tem origem dentro de casa. Nesse livro que eu lancei em 2012, Bullying Eu Sofri, Eu Pratiquei, Hoje Conscientizo, ele é autobiográfico, eu conto a minha história. Em pequenas partículas e pequenas histórias, eu conto desde quando eu vim ao mundo, eu vou contando. E eu mostro nesse livro que uma família destruída destrói todos os filhos. Porque todos os erros que meu pai cometeu na vida com a gente, eu também cometi na minha vida. Só que a minha vida foi transformada numa promessa que eu fiz à minha mãe, um pouco antes dela morrer. Eu perdi minha mãe com 20 anos. E que eu disse que no dia que eu tivesse filho, eu jamais seria como meu pai foi para ela. E eu consegui cumprir. Porque no dia que eu soube que a minha filha, que a minha esposa, minha ex-mulher, estava grávida da minha primeira filha, eu ali joguei a primeira droga lícita fora, que foi o cigarro. Depois foram as ilícitas, eu joguei tudo fora, acabei com a minha vida toda, tirei todo tipo quanto é droga. Eu fui alcoólatra, né? Então eu acabei com álcool na minha vida, então eu comecei a traçar uma outra oportunidade que a vida estava me dando. É muito interessante ver como a educação, como a cultura consegue de alguma forma puxar e trazer o cidadão de volta e, enfim, abandonar as drogas e enveredar por um caminho. E você vê que não teve nenhum... O caminho foi o amor aos filhos. Você afirmou que já sofreu e já praticou bullying. Como é que se dá essas duas vertentes? Você ter sofrido e depois praticado ou vice-versa? As pesquisas dizem que quase 72% dos brasileiros que sofreram bullying praticam bullying. Eu estou nessa estatística, porque até os meus 12, 13 anos, eu sofria dentro de casa, sofria no colégio, sofria na rua. Era muito difícil. Ou com apelido, ou com violência física ou psicológica. Isso, de alguma forma, tem a ver com o seu engajamento hoje de tentar reverter esse quadro, conscientizar as pessoas sobre, tentar alertar, ou até de compensação,
de tudo isso que você já viveu? Não tem como você compensar. O que eu tento fazer é levar ao Brasil que as pessoas possam discutir algo que é real e não se escondam, porque isso é real. O bullying é verdadeiro, o cyberbullying é verdadeiro, o mobbing, que é chamado dentro das empresas, é verdadeiro. E a gente precisa ter essa discussão precisa ser uma discussão igual a gente fala de drogas, igual a gente fala de gravidez na adolescência, igual a gente fala do alcoolismo, a gente precisa ter essa discussão, que só com discussões a gente consegue estabilizar algumas coisas. Se você não discute, você não consegue levar nenhum consenso. E é isso que eu faço, é isso que eu tento passar no Brasil inteiro. E olha que eu já viajei cidades que você nunca ouviu falar. Eu tive em todos os estados brasileiros. E conseguir levar o seu livro para algumas dessas escolas já deve ser uma grande vitória. Nem falo, eu tenho, olha, eu sei que, eu não sei se o Pepita, por exemplo, o bullying, eu não sei se estão em todos os estados. Mas eu acredito que já estejam em quase todos os estados. Eu tenho mais ou menos umas 250, 300 bibliotecas do país que têm os 3 livros. Isso, para mim, para um autor independente, é uma coisa rara. Eu já tenho livros que são discutidos em sala de aula, que é uma outra coisa rara. Eu tenho vários TCCs feitos para o pessoal que faz mestrado, doutorado, ou até grau universitário, né? Do meu livro Bullying, da minha história, até fora do Brasil. Então isso, cara, para mim já é o suficiente. Então essa discussão se faz necessária e eu vou continuar até. Em 2020 eu estou lançando 2 joguinhos de livros de criança de 3 a 6 e de 7 a 9 que falam sobre bullying. Falando em lançamento, Pepita é uma trilogia, como você falou. Existe a possibilidade de uma continuação, de um 4º livro? Acho muito difícil. Pepita, talvez? Acho muito difícil. Primeiro que eu não quero fazer. Eu não vou dar de política aqui para dizer assim, não vou fazer e amanhã tu faz. Eu me conheço muito bem. Eu acho muito difícil eu dar uma continuidade em Pepita. Muito, muito, muito. Eu acho que ela vai dar o que dá. E eu acho que quando você lê o 3º livro, você vai ver que não tem por que ter. Já finaliza a história. Não tem por que ter, e vocês vão entender quando você ler o 3º livro. As pessoas, os 4 só que leram, eles ficaram assim meio... Você deu todas as respostas, porque tudo que acontece no 1º livro, no 2º livro, as respostas estão no 3º livro. Tá bem fechadinho, tá bem armadinho. Vamos acompanhar agora o lançamento. O Pepita só pode sair daqui para as telas grandes, ou para a série dentro da televisão. Porque para virar uma trilogia, virar um 4º livro, que eu não sei nem como é que se fala, não é trilogia. Depois de trilogia. Depois, que eu não sei nem como é que se fala, eu acho extremamente... Mas esse campo do audiovisual pode ser uma boa saída, uma boa oportunidade. Eu acho que é uma grande saída. Ela já é peça, né, de teatro, já é livro, agora só falta o audiovisual. Só falta o audiovisual, que eu acho que você é bem engajado nesses projetos. Você tem peça de teatro, você tem... Nós temos no YouTube um canal nosso que nós fizemos durante muito tempo vários vídeos. Eu tenho espetáculos de bullying, 2 tipos de espetáculos. Todo o nosso trabalho é família. Tu vai ver um teatro de improviso nosso chamado Superação, ele é todo família. Você não vai ver um palavrão de um Olimpo. As pessoas, como é que eu consigo rir sem palavrão? A gente prova. Então todo o nosso trabalho é voltado nisso. Assim, dizer para você que o bullying vai acabar, difícil, porque a violência acontece cada vez mais, né? Mas eu acho que a gente pode diminuir e colocar até 0 em alguns grupos. Você tem uma escola de 500 alunos, eu acho que você vai conseguir colocar o bullying em 0. E fazer a nossa parte, né, para tentar minimizar isso à medida que a gente pode. Com certeza. Queria muito te agradecer a participação aqui, essa entrevista. Vamos aguardar o 3º livro, o lançamento que está previsto para... O 2º semestre do ano que vem. Então a gente vai finalizar essa história. E obrigado você que está assistindo. Até o próximo programa.